Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, mais uma entrevista para você. A gente fala agora com Carlos Massini, advogado especialista em cooperativismo habitacional. Ele vai falar sobre o projeto de lei 637 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Fomento ao Trabalho, Ocupação, Renda e Crédito no Estado. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Estou à disposição de vocês. Muito feliz em participar mais uma vez da TV Alesp. Para contextualizar, então, esse projeto de lei 637 de 2020 é de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que autoriza, então, o Poder Executivo a instituir o Fundo de Fomento ao Trabalho, Ocupação, Renda e Crédito no Estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, então, traduzisse isso para quem nos ouve agora e quais os impactos e reflexos gerados nessa pandemia. Sim, exatamente. O projeto de lei ele pretende trazer, possibilitar à Agência de Desenvolvimento de São Paulo a possibilidade de fomentar crédito a pequenos empresários, a cooperativas habitacionais ou cooperativas de qualquer outro setor, microempreendedores individuais. Essa medida ela visa trazer na dotação orçamentária do Estado a possibilidade de destinar recursos de fomento às atividades deste setor. Doutor Carlos, então, uma das proposições aqui do PL, vou aproveitar aqui a minha colinha, é justamente assistir financeiramente atividades desenvolvidas por cooperativas, estimulando, então, o cooperativismo aqui no estado de São Paulo ou outras formas, então, associativas de produção do trabalho. Para quem não conhece essa modalidade, como que funciona, então, essa contribuição para a geração de renda e emprego nas cooperativas? O cooperativismo, ele trabalha no seguinte modelo. Ele atua em um modelo tradicional de mercado, ele faz produtos e serviços voltados aos seus cooperados de maneira de preço de custo. Então, as cooperativas elas fomentam ações no mercado que são originadas entre seus próprios cooperados, eles se organizam para desenvolvimento de atividades, produtos ou serviços, para ser colocados no mercado, geralmente a 40% a menos do que é oferecido no mercado. Então, isso traz às cooperativas a possibilidade de fomentar atividades que ocorrem naturalmente, tradicionalmente no mercado, mas a preço de custo, sem a intenção de obtenção de lucro, mas para gerar, de fato, renda, trabalho e oportunidades e atingir objetivos em comuns nos cooperados, né? Só para você ter um exemplo, por exemplo, cooperativa de habitação. Os cooperados se reúnem para conseguir atingir a casa própria, né, de maneira mais barata, sem as dificuldades obtidas no mercado tradicional. Então, quando existem projetos de lei como esse, que fomentam essas atividades, que são organizadas em cooperativas, sejam elas de habitação, sejam elas de agronegócio, ou qualquer outro setor, isso permite que a população de São Paulo seja atendida por cooperativas e os seus próprios cooperados tenham benefícios de obtenção e atingimento desses objetivos, de produtos ou serviços a preço de custo. E, doutor, então, desde que haja uma dotação orçamentária, a Agência do Desenvolvimento Paulista pode fazer diferentes concessões, não é, aos setores que são citados justamente nesse projeto de lei. No caso, então, das cooperativas, como é possível mensurar, então, a quantidade de empregos no setor que pode ser gerado aqui no estado de São Paulo? Há essa possibilidade de mensuração? Há sim essa possibilidade de mensuração. Hoje, a Organização das Cooperativas Brasileiras tem feito um trabalho de mensurar em todo o país quais os níveis, qual o atingimento do cooperativismo. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, a cada 10 pessoas, 4 conhecem o cooperativismo. Então, a gente pode falar seguramente que em torno de 50 milhões de pessoas possuem, direto ou indiretamente, impactos do cooperativismo. Em São Paulo, esse número, evidentemente, é muito mais expressivo, é significativo, né? Dado a atuação das cooperativas no estado de São Paulo. Então, sim, e com muita facilidade, é possível que a agência identifique
os impactos causados pelo cooperativismo na cidade, em todo o estado, nas suas variadas formas de atuação, sejam em qualquer setor, né? Então a gente tem setores que são mais expressivos, setores que estão que passaram por impactos. É fácil identificar quais são os setores que sofreram mais impactos na pandemia e que precisam de ajudas como esse projeto de lei para se manter estáveis e dar continuidade em suas atividades. E, doutor Carlos, a gente sabe que 2020, para o setor da economia, foi muito difícil e os setores estão agora tentando retomar, reaquecer. Como foi, então, para o cooperativismo nesse aspecto, uma vez que se visa o lucro, então? Sim, diferentemente dos setores tradicionais que visam lucro e são a procura, a busca de obtenção de lucro, o cooperativismo não. Mas ele não é diferente de um funcionamento de uma empresa e tudo mais, e não é a par do que foi a pandemia. Então ele sofreu muitos impactos, né? Principalmente, de fato, por ele não ter lucro, né? Ele não tem essas reservas suficientes para manutenção, e mais do que isso, muitos setores do cooperativismo não possuem linhas de crédito para atuação, não possuem, quando foi concedido, por exemplo, no estado, aliás, pelo governo federal, linhas de crédito para construtoras, para empreiteiras ou para linha na construção civil, as cooperativas de habitação não tiveram recursos, não tiveram linhas de créditos para dar continuidade nas suas atividades. Então, o cooperativismo ele sofre muito, ele sofreu em vários setores por ausência de recursos destinados às suas atividades e sofreu muito com a pandemia atual, principalmente setores em que perderam muito, não conseguiram dar continuidade às atividades em decorrência dos decretos que pediam afastamento e tudo mais. Outros setores não conseguiram dar continuidade na comercialização de produtos, na manutenção dos seus cooperados. Então, os cooperativos em geral sofreram muito, de modo geral, eles sofreram bastante com a pandemia nesse ano de 2020, né? Existe uma tendência que, por muito tempo ainda, vai demorar uma recuperação sólida e estável, né? Por isso que é importante ter esse projeto de lei, assim como outros, que existam dotações orçamentárias, linhas de crédito voltadas ao cooperativismo, para que ele se mantenha e atinja o maior público que ele já tem atingido hoje e continue a atender mais pessoas no estado inteiro de São Paulo. Doutor Carlos, nós estamos falando também de uma economia local, não é? Não estamos falando nesse momento, claro que é importante a macroeconomia, mas estamos falando das localidades, né? Da economia do seu dia a dia, que impacta efetivamente no bolso e nas pessoas, né? E o senhor disse há pouco, né? A tendência, então, dessa retomada ainda vai levar meses, né? Como é que o senhor analisa? Claro, não dá para projetar já 2021, né? A gente comenta aqui, não dá para fazer um exercício de futurologia, mas o que dá para se pensar em 2021 nesse aspecto de economia local? Eu acredito que o setor ainda ele vai depender de muita ação de cooperativismo, ele trabalha com a força do próprio cooperado. Então a gente sente que alguns setores eles vão ter mais facilidades de se recuperar nesse período, mas outros podem sofrer muito mais ainda e se estender nessa recuperação, né? Eu propriamente posso dizer a respeito do cooperativismo de habitação, né? As cooperativas de habitação receberam um aumento significativo de procura por habitação agora a preço de custo, em decorrência da pandemia. As pessoas viveram nesses últimos meses isoladas em suas casas, algumas perderam renda e em razão disso poderiam perder a casa. Então a gente sentiu um aumento significativo de pessoas à procura de participar do cooperativismo habitacional para obter sua casa futura, ter uma moradia própria. Da mesma forma, a gente viu setores da economia que trabalham com cooperativismo, as pessoas elas decidiram colaborar em suas regiões locais para atingir meios, atingir trabalho em comum e resultados em comuns. Então, o cooperativismo ele tem trabalhado com essa economia solidária, colaborativa, e ela vai ser muito importante na retomada das atividades, que as pessoas tenham mais consciência, responsabilidade solidária e entendam mais o funcionamento de uma economia colaborativa, porque isso reflete em cada casa, em cada lar, em cada família, esse pensamento. Doutor Carlos,
É importante a gente deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente, essa questão de economia colaborativa. Talvez as pessoas escutem esse tema, mas não sabem efetivamente do que se trata. Você pode explicar para a gente? Nossa, a economia colaborativa ela é um meio de gestão de trabalho de economia em que as pessoas não visam ter, por exemplo, uma posse, um objeto, um bem próprio, mas compartilhem isso. Então, quando você tem ao invés de você comprar basicamente é um rateio de custos para atingir objetivos em comuns. Então, veja só, se eu tenho um custo de uma unidade habitacional, eu vou ratear juntamente com os outros cooperados para obter a moradia própria. Então, as cooperativas já trabalham nesse rateio de custos, isso é economia colaborativa. Quando você entra numa cooperativa de habitação, você está rateando os custos para obter a sua casa própria. Então, você está colaborando em todas as fases do projeto, em todas as fases para a obtenção do seu bem, para o seu objetivo, todas elas sem obtenção de lucro. Não tem a intenção de obter lucro, mas a intenção de atingir o objetivo em comum com todos os cooperados. Quando você entra numa cooperativa de consumo ou uma cooperativa de trabalho, de renda, enfim, ela tem essa visão de nós possuímos recursos, cada um possui a sua força de recurso, a sua força de trabalho, nós precisamos reunir nos organizar. As cooperativas elas têm essa finalidade de organizar pessoas e recursos para atingir objetivos em comuns. E ela faz isso sem a intenção de obter lucro. Ela simplesmente organiza pessoas e recursos e atinge seus objetivos. Isto é a economia colaborativa. Perfeito. Então, contextualizando aqui para quem ouve e nos vê nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp, nós estamos falando aqui com Carlos Massini, ele é advogado especialista em cooperativismo habitacional. Existe dentro do cooperativismo, o senhor falou, né, diversos setores. Antes da pandemia, como é que funcionava o cooperativismo habitacional? O quanto ele foi impactado no sentido que poderia estar em desenvolvimento e a pandemia acabou retrocedendo toda essa questão? Se o senhor puder pontuar não só o que o senhor conhece, mas outras áreas também? Sim, veja só, o cooperativismo habitacional antes da pandemia, ele funcionava basicamente como uma alternativa de obtenção da casa própria. Hoje a gente tem sentido que o cooperativismo habitacional ele se tornou não só uma alternativa, mas uma escolha definitiva, sabe? Das pessoas agora entenderem que eu preciso de uma casa e eu não vou depender de um empreendedor aguardando o desenvolvimento e lançamento de um empreendimento quando ele bem entender, quando ele entender que o mercado está suscetível, ou quando ele achar necessário que ele precisa lançar um empreendimento. O que eu vou fazer? Eu vou ingressar em uma cooperativa de habitação e eu vou deixar a minha intenção lá. Eu quero uma casa própria logo em tal região. Pode não ser de imediato, mas eu quero morar numa região e eu quero pagar menos por isso. Então a gente viu que a demanda aumentou substancialmente, a gente depois, agora nesse momento de pandemia, as pessoas não estão aguardando mais que projetos sejam desenvolvidos para obtenção de lucro, não quero ficar aguardando uma construtora decidir onde ela pretende fazer uma moradia e quanto ela pretende me cobrar e me submeter a fazer uns financiamentos que eu não vou conseguir ser aprovado, não vou conseguir ter renda, não vou conseguir ter crédito, não vou conseguir ter facilidades que eles oferecem, não vou conseguir atender isso. Então, o que eu preciso para ter minha casa própria? O que eu vou fazer? Eu vou ingressar em uma cooperativa de habitação. Eles vão fomentar negócios em localidades que as construtoras, às vezes, elas não têm interesse, e às vezes elas têm, mas elas vão obter um lucro extraordinário. Por exemplo, em Guarulhos eu posso falar com propriedade. A Sicom adquiriu um terreno, está pagando esse terreno com dinheiro dos cooperados que são arrecadados, e o cooperado ele conseguiu subscrever uma cota de uma habitação dele com 40% a menos do mercado. Então ele vai ter acesso à moradia dele agora com 40% em um plano flexível direto, não vai evidentemente receber isso no prazo de aporte de bancos, porque como eu falei, não existe um aporte bancário financiando habitações populares ou habitações em cooperativas, por isso esse projeto de lei é interessante assim como outros. E, em razão disso, ele vai receber a sua moradia a preço de custo, mas à medida que os recursos ingressam. Então, a gente sentiu, só para finalizar,
que houve um aumento significativo de pessoas à procura de moradia, às vezes de primeira moradia, às vezes de segunda, pessoas que querem moradias afastadas de centros urbanos, que possuem infraestrutura para trabalho, teletrabalho, as pessoas conseguiram se adaptar, e a gente sentiu que eles não vão aguardar as construtoras ou empreendedoras, incorporadoras decidirem onde eles vão morar e quanto eles vão pagar. Eles preferem que se organizem em cooperativas e vão lá, façam a aquisição do terreno, façam a contratação de pessoas especializadas na construção, façam rateio de custos e atinjam o seu objetivo, que é a moradia própria. Doutor Carlos, quando o senhor fala em linhas de crédito, a gente sabe que o governo federal também, para micro e pequenos empreendedores, foi lançado linhas de crédito e afins. Me parece que não é o caso para o cooperativismo. Então, por isso que a gente está corroborando aqui o projeto de lei 637 de 2020, o quanto é preciso ter um fundo de auxílio nesse momento para as cooperativas. É isso que eu entendo da sua fala? Exatamente, exatamente. A gente sente a carência de existir projetos ou fundos destinados às cooperativas de habitação e aquelas que têm desenvolvido projetos habitacionais. Então, a gente sente falta de existir linhas de crédito que são muito acessíveis às construtoras ou incorporadoras e modelos tradicionais. A gente sente a ausência de projetos assim que dão fomento e fomentam que consigam viabilizar ou, às vezes, no caso da pandemia, por exemplo, enquanto os programas federais de habitação organizados pela Caixa Econômica Federal puderam prorrogar seus pagamentos, as cooperativas não conseguiram fazer isso, elas dependem do recurso do cooperado. Então, quando existe uma linha de crédito auxiliando o governo, o projeto Minha Casa Minha Vida na época, e tudo mais, e conseguindo, de modo que a Caixa conseguia prorrogar e tudo mais, até pelo próprio capital da Caixa, enfim, as cooperativas não têm isso, elas não conseguem, entendeu? Elas não receberam linhas de crédito, não receberam subsídios, não receberam linhas de fomento, então a gente precisa disso, precisa de projetos de lei que consigam dar continuidade às operações. Então, muita cooperativa não conseguiu dar continuidade, não conseguiu exercer, e às vezes ela está ao ponto de encerrar suas atividades, por ausência de linhas governamentais de auxílio às entidades. A gente conversa aqui com o Dr. Carlos Massini e é importante, então, essa interlocução, não é, da sociedade civil com a Casa Legislativa, com os deputados, para que olhem para esses setores da sociedade. Eu gostaria, para o senhor finalizar aqui a nossa entrevista, falasse, então, dessa conversa, né, de sociedade civil com o parlamento. Acho muito importante, muito válida a existência dessa conversa, muito necessária nesse momento em que o cooperativismo ele tem crescido à medida do possível, em que as pessoas entenderam a necessidade de ter uma economia colaborativa, uma responsabilidade solidária, e que o cooperativismo é a porta de tudo isso, consegue trazer a viabilidade e execução e o atingimento de objetivos em comum a preço de custo, sem necessidade de obtenção de lucros. É importante ter essa conversa, é importante que projetos sejam desenvolvidos, é importante que exista uma lei estadual que regulamente todas essas ações, dê dotações orçamentárias, permitam que agências de fomento, como a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, consiga fazer o aporte. Não só isso, mas tragam garantias. Às vezes os bancos precisam de garantias que o cooperativismo, em decorrência da sua formatação jurídica e por não ter lucro, não consegue obter. Então, são diversos aspectos que precisam ser estudados, avaliados, conhecidos, para mudar esse cenário, para a gente ter essa conversa com o parlamento e conseguir trazer solução a todas essas necessidades. Perfeito, doutor Carlos Massini. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Bom dia. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Coloco à disposição a Cooperativa SICOM e a mim sempre que necessário. Obrigado, TV Alesp, mais uma vez. Perfeito. A gente